com tua palavra. Usa-nos para anunciar a mensagem da cruz de Cristo. Abençoa-nos, louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus com música. Os irmãos Igor e Larissa vão dirigir esse canto. Bom dia, irmãos. Vamos cantar o hino de número 1, Antífona. Vamos adorar a Deus com música. Os irmãos Igor e Larissa para anunciar. Louvado seja Deus, o Deus triuno, que tem cuidado do seu povo. Louvado seja o Senhor. Vamos iniciar nossa aula de Escola Bíblica Dominical. Convido você a abrir sua Bíblia para o livro de Apocalipse. Nós estamos estudando o último livro da revelação de Deus, o livro de Apocalipse. Deixe esse livro aberto no capítulo 2, especialmente. Até agora nós já vimos o esboço geral desse livro do Senhor. O capítulo 1, versículo 9, o capítulo 1, versículo 19, melhor dizendo, João demonstra para nós que o Senhor ordenou que ele escrevesse 3 coisas. As coisas que ele viu, as coisas que são e as coisas que iriam acontecer depois destas. O capítulo 1
é o capítulo que nós temos as coisas que João viu. João viu o Cristo ressurreto em glória. Foi uma visão do Cristo exaltado. Em seguida, as coisas que são. João viu as mensagens para 7 igrejas. As 7 mensagens, cada uma para uma igreja local, localizadas na região da Ásia Menor. Estamos nesse trecho, a segunda parte do livro de Apocalipse. Começamos a estudar cada uma das 7 cartas. Vou orar pedindo a Deus as bênçãos para o ensino dessa manhã de hoje. Oremos. Senhor, obrigado pela oportunidade de ler, ouvir e guardar as palavras desta profecia. Como o Senhor promete, é bênção do Senhor a revelação final contida no livro de Apocalipse. Ajuda-nos a compreender, de maneira que o Senhor seja honrado, que a cruz de Cristo seja sempre apresentada. Abençoe cada um que está acompanhando essa transmissão. Dê a eles entendimento. E louvado seja o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Lembre-se que essas 7 igrejas da Ásia Menor são representativas. Não significa que não eram igrejas verdadeiras. Elas sim eram igrejas reais. Igrejas locais verdadeiras. Com representativas, nós estamos dizendo que Deus escolheu mandar cartas para essas 7 e registrar na Bíblia, porque elas representam a realidade da Igreja do Senhor ao longo dos séculos. Ao longo do tempo, desde que a igreja foi fundada naquele dia de Pentecostes, você pode encontrar semelhanças, diferenças da sua igreja e de outras igrejas hoje com as 7 igrejas que são mencionadas aqui nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Nesse sentido, elas são representativas. Você já visitou outra igreja e automaticamente comparou com a sua? Creio que você já teve essa experiência. Está num culto de outra igreja local e automaticamente comparar a forma de pregação, comparar a recepção que foi dada a você naquela igreja local, perceber os tipos de trabalhos que aquela igreja se envolve e você começa a pensar como é a sua própria igreja local. Com os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, o Senhor abriu as portas de 7 igrejas para nós entrarmos nelas, percebermos como elas eram. E automaticamente a gente começa a comparar com nossa igreja local. Então, uma pergunta que deve sempre aparecer na nossa mente enquanto estudamos as 7 igrejas é essa pergunta: o que Cristo diria da nossa igreja local hoje? Na aula passada, vimos a primeira das 7 igrejas, a igreja na cidade de Éfeso, capítulo 2, versos 1 ao 7. Jesus conhece uma igreja que abandonou o primeiro amor. Era a realidade da igreja em Éfeso. O que Jesus conhecia daquela igreja que abandonou o primeiro amor? Nós vimos que ele conhecia a sua dedicação. Capítulo 2, verso 2. O Senhor diz: conheço as tuas obras, teu labor, tua perseverança, e que não suporta homens maus, e pusestes à prova os que se declaram apóstolos e não são. Então, era uma igreja que o Senhor recomendou nessa área de zelo doutrinário. Entretanto, o Senhor também conhecia um aspecto negligente naquela igreja local. Verso 4 do capítulo 2 de Apocalipse. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Infelizmente, aquela igreja foi achada com a falta do primeiro amor por Jesus Cristo. A lição geral que aprendemos domingo passado foi esta: dedicação no serviço, com negligência no primeiro amor a Jesus, é uma situação que desagrada a Deus.
Vamos à segunda das 7 igrejas da Ásia Menor. Capítulo 2, versos 8 ao 11. A igreja localizada na cidade chamada Esmirna. Vamos ler o texto bíblico. Apocalipse 2, versos 8 ao 11. Diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser expostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Jesus conhece uma igreja perseguida. Observe o perfil dessa cidade em Esmirna. A palavra Esmirna é uma referência a uma substância aromática, a mirra, que era muito usada para evitar o odor dos cadáveres. Em termos econômicos e políticos, Esmirna era uma cidade belíssima do mundo antigo. Ali existia também um centro de ciências e de medicina da Ásia Menor. Sempre essa cidade foi fiel a Roma. Então, lembrando que o Império Romano dominava essa região, então Esmirna se tornou uma cidade muito fiel aos interesses do domínio político de Roma. E ali se instalou uma importante base militar para o Império Romano. Em termos de religião, qual era a situação naquela cidade? Havia ali um forte culto ao imperador romano. No 50 anos após a morte de João, o apóstolo que escreveu o livro de Apocalipse, o pastor da igreja em Esmirna era Policarpo. E a história da igreja nos mostra que Policarpo foi queimado vivo quando tinha 86 anos de idade. Sabe por que fizeram isso com ele? Porque o pastor Policarpo insistiu em não confessar o nome de César como um deus. Não negou o nome de Jesus e por isso ele se tornou um mártir. Morreu como testemunha fiel do nome de Jesus Cristo. Então ali, em termos de religião, era muito difícil para uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque o imperador romano, que atribuía a si o título de divindade, ele perseguia os cristãos daquela cidade pelo fato deles falarem somente no nome de Jesus como o único e verdadeiro Deus. Uma outra informação em aspecto religioso. Na cidade de Esmirna havia uma comunidade judaica forte. Então existia um número de judeus considerável ali. E judeus religiosos do judaísmo. Infelizmente, como veremos na carta, esses foram os dois inimigos da igreja do Senhor Jesus na cidade de Esmirna. O poder político dos romanos e o poder religioso do judaísmo. Vamos entrar no estudo da carta em si. Como é que Jesus se apresenta para esta igreja perseguida na cidade de Esmirna? Ele se apresenta da seguinte maneira, verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último. Vocês devem lembrar que aqui é um título que foi usado por Deus Pai, em Apocalipse 1:17. Agora, Deus o Filho usa o mesmo título com outras palavras.
No capítulo 1, verso 17, o pai usou esse título com as palavras, a primeira e a última letra do alfabeto grego, quando ele disse, eu sou o alfa e o ômega. Agora, Deus, o Filho, Jesus Cristo, se apresenta como o primeiro e o último. Ou seja, é uma maneira de Jesus estar mostrando para aquela igreja em Esmirna que quem está falando com ela é Jesus, o Filho do homem, o próprio Deus. É um título de divindade. Quem estava cuidando daquela igreja em Esmirna era o Senhor. Jesus se apresenta como o próprio Deus. Isso é muito significativo. Agora há pouco, nós mostramos que uma característica religiosa naquela cidade era o forte culto ao imperador romano. E o imperador romano atribuindo assim um título de divindade. A igreja em Esmirna abre o pergaminho, abre a carta que o Senhor mandou para ela, e uma das primeiras coisas que ela sabe é que quem o Senhor da igreja se apresenta e é o verdadeiro Deus. Só com essa apresentação, a igreja já seria encorajada a não negar o nome de Jesus para afirmar o nome de César, o imperador romano, como uma divindade. O único Deus, na pessoa do Filho, Jesus Cristo, é quem falava com aquela igreja. Outro aspecto de como Jesus se apresenta, versículo 8, Jesus disse, quem fala aquela igreja, quem falava era aquele que esteve morto e tornou a viver. Esteve morto e tornou a viver. Jesus experimentou a morte, mas não ficou na morte. Ele venceu a morte. Ele tornou a viver. Ele ressuscitou. Para essa igreja em Esmirna, uma igreja perseguida, Jesus disse, ser fiel até a morte. Mas a morte não seria o fim para aqueles cristãos. Porque Jesus, o Senhor da igreja, é o que esteve morto, mas tornou a viver. E assim como ele morreu e ressuscitou, todo aquele que nele crê não fica na morte, mas vai herdar a vida eterna. Então, dessa maneira, Jesus se apresenta para a igreja perseguida. Observe agora o que é que Jesus sabia dessa igreja. Qual era a situação dos irmãos da igreja na cidade de Esmirna? Observe. Jesus sabia que ali estavam crentes. Versículo 9. Conheço a tua tribulação. Nós já falamos que tribulação aqui é o tipo de dificuldade que vem porque você está sendo fiel a Jesus. É algum tipo de oposição, pressão, adversidade por causa do nome de Jesus Cristo em sua vida. Essa igreja experimentava sofrer por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja, por se negar a dizer César é Senhor, ela experimentava tribulação, experimentava sofrimento por sua fidelidade ao nome do Senhor Jesus Cristo. Outra situação daqueles irmãos em Esmirna é a tua pobreza. Esses irmãos estavam numa cidade próspera, como nós vimos, um centro de religiosidade romana e também um centro de ciência e medicina da Ásia Menor. Porém, a situação geral, social dos membros da igreja em Esmirna era uma igreja pobre. É possível que a pobreza desses irmãos esteja ligada ao contexto religioso e à fidelidade deles a Jesus. Os estudiosos apontam que é muito possível que a situação de pobreza deles era pelo fato de eles serem rejeitados de algumas posições, de algumas profissões, de alguns espaços na sociedade de Esmirna, o que deixava eles cada vez mais numa situação de dificuldade financeira, de aperto na área social. Era uma igreja materialmente pobre, muito pobre. Porém, é super interessante notar que logo depois de afirmar que conhece a tua pobreza, Jesus abre um parênteses.
conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Eles eram pobres ou eram ricos? As duas coisas. Materialmente, eles eram pobres, mas espiritualmente, eles eram ricos. Jesus, ele sabe e valoriza aquilo que tem valor espiritual. Jesus fala de tesouros no céu, onde a traça não corrói e ladrão não rouba. Esses irmãos em Esmirna não tinham tanta prosperidade material, mas eles eram muito firmes espiritualmente. Assim, para Jesus, eles eram ricos, espiritualmente ricos. Quero lembrar para vocês que certa vez Jesus advertiu, lá em Lucas capítulo 12, advertiu que os que entesouram para si mesmos e não são ricos para com Deus. Jesus também disse: ajuntem tesouros no céu, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Essa igreja tinha uma conta espiritual abundante aos olhos do Senhor, mesmo que atravessava uma situação de limitação material. Jesus sabia dessas aflições, mas também reconhecia o valor espiritual daqueles irmãos. Verso 9, ele diz: e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. Observe aí, o Senhor mostra outro desafio que aqueles irmãos passaram. Era uma referência à comunidade de judeus que estava ali em Esmirna. A religião judaica ali era uma pedra no sapato da igreja. Os judeus, a comunidade judaica da cidade de Esmirna, era um obstáculo e levantava dificuldades para os cristãos da igreja em Esmirna. Com outras palavras, o ministério do judaísmo ali era um adversário da obra do Senhor Jesus Cristo. Então, existia dois grandes inimigos para a igreja ali. Tanto a pressão política e religiosa do Império Romano, quanto a pressão religiosa da comunidade de judeus. A igreja em Esmirna experimentava na pele o que o próprio Jesus experimentou quando esteve aqui na primeira vida. Lembre-se quem eram os inimigos de Jesus. Geralmente, eram os principais sacerdotes e a seita dos fariseus que se levantavam contra o ensino e o ministério de Jesus. Era governantes como Herodes, que tentou, com muito esforço, barrar a chegada do Messias, e depois seus descendentes da família herodiana perseguiram os primeiros cristãos. A igreja em Esmirna está passando pelo vale que Jesus passou. Está experimentando o que os primeiros discípulos e os próprios apóstolos sofreram na pele. Um mundo que odeia os filhos de Deus e religiões que se levantam contra o testemunho do Senhor Jesus Cristo. Muito difícil, não é, irmãos? Muito difícil a situação daqueles irmãos na cidade de Esmirna. Algum comentário ou pergunta? Só uma dúvida, pastor. O pastor tem algum slide para passar? Porque o pastor não está compartilhando. Se quiser, só lembrar de compartilhar. O slide? Sim. Então, vocês não estão visualizando o slide? Não, porque acho que o pastor esqueceu de compartilhar a tela. Só clicar lá no botão. Me perdoe. Deixa eu ver aqui a ferramenta.
Só um minuto. Ok, tá aparecendo agora. Agora sim. Sim, agora apareceu. Então, mostramos o esboço. Deixa eu me fechar aqui. Mostramos o esboço do livro. Estamos na segunda parte, as igrejas. Falamos como elas representam todas e como nós devemos perguntar sobre a nossa ao entrar em cada uma das igrejas da Ásia Menor. Revisamos sobre Éfeso e entramos no estudo sobre a igreja em Esmirna. Seu nome, sua economia, sua religião, a maneira como Jesus se apresenta, a tribulação, a pobreza material, mas a riqueza espiritual, e estamos nesse aspecto, que era, ali havia, versículo 9, uma sinagoga de Satanás. Olha essa expressão como é forte, sinagoga de Satanás. Lembram que é uma sinagoga? Sinagoga é o lugar de reunião e de culto do judaísmo. Jesus disse, eu sei que vocês estão num lugar onde tem um grupo que é uma sinagoga de Satanás. Muito forte essas palavras. Jesus está dizendo que o ministério da religião judaica ali está servindo a Satanás e não a Deus. A reunião e a vida religiosa daqueles judeus era um ministério que estava servindo ao diabo e não a Deus. Por quê? Porque eles perseguiam os discípulos de Jesus, perseguiam a igreja em Esmirna. Muito triste esse cenário. Vamos seguir? Como foi que o Senhor encorajou, então, os crentes daquela igreja? Observe, verso 10. Não temas. Não temas. Jesus encorajou, dizendo, não temas. Ele não prometeu que ia tirar imediatamente o sofrimento. Ele prometeu dar coragem àqueles irmãos. O mundo, muitas vezes, não entende os problemas que atravessam, como esse que estamos passando no Brasil e em vários países. E muitas pessoas perguntam, cadê Deus? E se Deus é amor, por que tanto sofrimento? A resposta é que nós precisamos conhecer mais a Deus para compreender que os caminhos dele são mais altos do que os nossos, a soberania dele, mesmo que a gente saiba dizer que ele é soberano, mas há muita coisa para a gente aprender de sua soberania. E ele nunca prometeu que seus filhos não iriam sofrer, mas prometeu, como diz o Salmo 23, está conosco, ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte. Para a igreja em Esmirna, ele não promete que eles vão ficar livres do sofrimento, mas ele promete encorajá-los. Não temas. Verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Isso é soberania, irmãos, de Deus, e a gente entender que na soberania de Deus inclui Deus permitir que a igreja passe por sofrimento. Observe essa frase, as coisas que tens de sofrer. A igreja em Esmirna tinha que passar por aquele sofrimento. Ela tinha que experimentar a perseguição. As coisas que tens de sofrer. Nós conhecemos a Deus e quando o sofrimento vem, o Senhor não deixa de ser Deus. O Senhor não nos abandona. E Ele sabe que é bem possível que alguns sofrimentos são sofrimentos que a gente tem que passar por eles. Agora eu quero fazer uma observação. Pense na teologia da prosperidade e nos ditos profetas de cura ou apóstolos que fazem cura. Como é que eles vão sobreviver com essa carta que Jesus enviou para Esmirna? Uma igreja sofrida, uma igreja materialmente pobre. Como é que você vai pregar a teologia da prosperidade para a igreja em Esmirna?
Como é que você vai pregar profecia ou determinar cura e que você não pode sofrer e que Deus, por ser Deus, vai lhe curar? Se Jesus diz, as coisas que tens de sofrer. Uma das lições que esse tempo de coronavírus tem mostrado como testemunho até para o mundo, especialmente aqui no Brasil, olha a falência, o testemunho da falência da teologia da prosperidade e o testemunho da falência dessas teologias de cura. Cadê? Então, é só evidenciando os falsos mestres que eles são e as falsas doutrinas que eles pregam. O verdadeiro cristianismo inclui coisas que a gente tem que sofrer. Verso 10. Não temos as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Eis que o diabo, Jesus usou o título para o inimigo, o título diabo. Esse inimigo também aparece na Bíblia com o título Satanás. Jesus usa aqui o título diabo, que significa acusador. Muito apropriado para o contexto dos irmãos em Esmirna. Eles tinham o Império Romano os acusando, eles tinham o judaísmo os acusando. É como Jesus está dizendo, sabe quem está por trás desse Império Romano e desse judaísmo que tanto fazem vocês sofrer? É o próprio Satanás, é o próprio diabo, é o próprio acusador. Aqui temos outra observação. Quando um sistema político se volta intencionalmente, objetiva e claramente contra a fé cristã, por trás disso existe o braço de Satanás. As religiões que, no lugar de ensinar as verdades do Evangelho, até misturam as coisas e confundem as pessoas acerca do caminho verdadeiro de salvação, elas acabam fazendo um serviço para Satanás, no lugar de servir ao Deus verdadeiro. Verso 10, tereis tribulação de 10 dias. Existe uma discussão sobre esses 10 dias, se de fato seria uma referência a exatamente 10 dias ou uma referência simbólica a um determinado tipo de período. O fato é que Jesus sabia quanto tempo duraria o sofrimento. Jesus estava no controle da medida do sofrimento pelo qual aqueles irmãos tinham que passar. Deixe-me observar com vocês outro encorajamento que Jesus deu. Ser fiel até a morte. A fidelidade daqueles irmãos ia custar a própria vida. Eles iam se tornar mártires. Eles iam morrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Existem ainda hoje lugares no mundo em que alguns crentes, para serem crentes, estão correndo o risco de morrer. Existe ainda hoje uma igreja perseguida. O que Jesus pode estar dizendo para aqueles irmãos: sejam fiéis. Sejam fiéis. Sejam fiéis até a morte. A história da igreja nos conta que o pastor da igreja de Esmirna, Policarpo, como já mencionei, foi morto, queimado pelo Império Romano quando ele tinha 86 anos de idade. A história da igreja registra o que seriam as últimas palavras do pastor de Esmirna, pastor Policarpo. Registra-se que ele declarou o seguinte, quando os romanos deram a última opção para ele negar o nome de Jesus e honrar o nome de César como uma divindade. As palavras do pastor Policarpo foram as seguintes: vivi 86 anos servindo a Cristo e ele nenhum mal me fez. Como poderia eu maldizer ao meu rei que me salvou? Que testemunho, não é, irmãos? Que testemunho. Não sei quantos de vocês viram recente, foi no início desse ano, salvo engano, no primeiro mês, em janeiro, a notícia da execução de um pastor nigeriano
e o assassinato foi feito por um grupo terrorista Boko Haram. Existem muitos lugares hoje que servir e andar como cristão coloca em risco a nossa própria vida. Vamos pensar melhor, irmãos. O quanto tem custado para a gente ser crente? Para nós estarmos nos cultos, para nós estarmos disponíveis para servir, para nós empregarmos recursos do nosso bolso para a obra de Deus. O quanto tem custado para você ser crente? Para os irmãos em Esmirna, custava a própria vida. Por fim, Jesus promete para aquela igreja, versículo 11, ele promete. Versículo 10 já inicia a promessa: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Coroa da vida. Essa coroa é uma lembrança daquele objeto que os atletas no mundo antigo recebiam, coroados após a sua vitória. Jesus promete ao vencedor. Nós já ensinamos que vencedor, em cada uma das 7 igrejas, Jesus está falando de todos os crentes verdadeiros. Não é um grupo específico de crente da igreja que vai receber essa recompensa. Jesus promete para todos os crentes verdadeiros o que ele prometeu para a igreja em Esmirna, que foi a coroa da vida. A igreja perseguida chega ao ponto de morrer por causa de Jesus. E Jesus lembra para ela: eu vou dar para vocês a coroa da vida. Essa é a vida eterna, irmãos. Essa é a herança incorruptível que o Senhor Jesus promete para cada um dos seus. Nesse sentido, é o que o pastor John MacArthur certa vez disse: o máximo que a morte pode fazer a um filho de Deus é lançá-lo nos braços de Jesus. É o máximo que a morte pode fazer a um filho de Deus, é lançá-lo nos braços de Jesus. Por quê? Porque cada um daqueles que realmente são filhos de Deus, através de Jesus Cristo, tem a garantia de que vai receber a coroa da vida. Com outras palavras, que vai herdar a vida eterna com Jesus. Verso 10. Não temas as coisas que têm de sofrer, serão atribulados. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Observe no slide, corrigindo aí no lugar do verso 10, é o verso 11. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano de qual morte? Da segunda morte. Aqui é interessante. Nós nascemos fisicamente uma vez, mas podemos experimentar um novo nascimento. É o espiritual. Como Jesus disse, nascer do alto, nascer do Espírito. Como ele falou para Nicodemos, é necessário vos nascer de novo, nascer da água e do Espírito, nascimento espiritual. Mas também a Bíblia diz que nós somos pó, e ao pó nós vamos tornar. Nós vamos morrer. A primeira morte, a morte física. E a Bíblia completa: se a pessoa morrer sem a salvação, além da morte física, ela vai experimentar a triste morte eterna. O que é que Jesus estava prometendo para os crentes da igreja em Esmirna? Que de nenhum modo ele sofreria o dano da segunda morte. Então nós podemos, com outras palavras, ele está dizendo: vocês não vão ser condenados à eternidade de sofrimento, de maneira nenhuma. Resumindo, nós podemos aprender que a Bíblia, a palavra de Deus, revela o seguinte: se você nascer 2 vezes, você só vai morrer uma. Nascer 2 vezes é nascimento físico.
nascimento na carne. E o segundo nascimento é nascimento espiritual. Sabe como você nasce espiritualmente? Você tem escutado o Evangelho? Então arrependa-se dos seus pecados e crê em Jesus Cristo como Salvador e Ele lhe dá nova vida em Cristo, é nascimento espiritual. Se você nasceu 2 vezes, você só vai morrer uma. Porque depois da morte, você estará com o Senhor Jesus Cristo para sempre. Agora, se você nascer só uma, que é o nascimento físico, você vai experimentar 2 mortes. A morte física e a morte espiritual é eterna. Jesus Cristo é aquele que esteve morto, mas está vivo. Ele venceu a morte. Se você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como Salvador, você herda a vida eterna. O salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Concluindo, o que é que podemos aprender de maneira geral com a igreja em Esmirna? Observe no slide. Em Esmirna, a igreja sofria muito com perseguição. Contudo, Cristo viu nela nenhum motivo de reprovação e a encorajou a perseverar na fé. Quantas reprovações a igreja em Esmirna recebeu? Alguém achou algum versículo nessa carta que diz: tenho, porém, contra ti? Não existiu nenhuma reprovação de Jesus para com aquela igreja. Sabe o que eu fico pensando? Às vezes, a circunstância de sofrimento faz a gente dar valor ao que é mais importante. Faz a gente colocar em primeiro lugar aquilo que tem a honra de estar em primeiro lugar. Às vezes, a circunstância de crise, de dificuldade, de adversidade, faz a gente se concentrar nas coisas de valor eterno, mais do que nas coisas de valor passageiro. Mas sabe o que é que acontece? Nós somos muito mais fiéis, mais espirituais. Jesus tem muito mais motivo para nos elogiar do que motivos para nos reprovar e nos corrigir. Não desperdice o sofrimento. Pode ser uma oportunidade de você crescer bastante espiritualmente, ser um crente mais zeloso. E quando essa pandemia passar, queira Deus que seja logo, e voltarmos à normalidade, que a gente não esfrie, que a gente não abandone o zelo que tivemos para ler e ouvir a palavra de Deus nesses dias. Mesmo que os compromissos e os horários mais preenchidos com as responsabilidades, mas mesmo assim, estejamos firmes, zelosos nas coisas do Senhor, sendo fiéis ao nosso Deus. Amém? Jesus nos ensina com a igreja em Esmirna que uma igreja perseguida também é uma igreja que tem muito valor espiritual. Comentário ou pergunta? Entrou na igreja em Esmirna? Agora compare com a sua igreja, vendo o que você viu na igreja em Esmirna. Vamos entrar na igreja de Pérgamo, a igreja na cidade de Pérgamo. Vejamos, capítulo 2, versos 12 ao 17. Capítulo 2, versos 12 ao 17. O slide está sendo projetado? Sim. Então, acompanhe com a sua Bíblia, Apocalipse 2, versos 12 ao 17. A terceira carta para uma terceira igreja na cidade agora de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão,
o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. E, se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Pérgamo. Jesus conhece uma igreja que tolera falsa doutrina e também tolera imoralidade. Vamos entrar nessa igreja e conhecer um pouco dessa igreja. Primeiro, a semelhança das outras, vamos conhecer algo sobre essa cidade, Pérgamo. O perfil da cidade. Seu nome é Pérgamo, a palavra Pérgamo significa fortaleza. É nessa cidade que foi desenvolvido o uso de um material de escrita, que era um material com a pele dos animais. Vocês devem conhecer o chamado pergaminho. Então, é uma referência a essa tradição, desse material como para escrever, dessa cidade de Pérgamo. Economia e política. Pérgamo serviu como capital da província romana ali na Ásia Menor. E isso perdurou por 250 anos. Então, ela era uma cidade estrategicamente muito importante politicamente para o Império Romano. Lá, em Pérgamo, foi construída um primeiro templo a César. César, você deve saber que é um título genérico, um título geral para o imperador romano, os Césares. É uma forma de se referir aos imperadores romanos. Então, foi ali na cidade de Pérgamo que, pela primeira vez, o Império Romano edificou numa cidade, um monumento religioso em adoração ao imperador romano. Religião na cidade de Pérgamo. A semelhança de Esmirna, ali também era um centro religioso de culto pagão. Sendo que em Pérgamo era um politeísmo, era uma adoração a vários deuses. Dentre eles, a divindade chamada Baco, cujo nome grego é Dioniso. Essa divindade era conhecida como Deus da embriaguez. E junto com a embriaguez, outras práticas de excesso, práticas perversas. Aí você começa a sentir já o peso do que é ser um crente em Pérgamo, numa cidade como essa, com esse tipo de religiosidade e grande perversão moral. Pérgamo tornou-se a capital do culto ao imperador romano. Imagine, irmãos, o desafio de ser uma igreja ali naquela cidade. De ser uma igreja como Jesus quer, uma igreja santa, sem mácula. Imagine como era difícil para os irmãos em Pérgamo manter um estilo de vida dedicando o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não se conformar com este século, não se conformar com esse estilo de vida da cidade de Pérgamo. Como foi que Jesus se apresentou para esses irmãos da cidade de Pérgamo? Versículo 12. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Lá no capítulo 1, nós já vimos que João, na visão que teve de Jesus, ele viu que da boca de Jesus saiu uma espada afiada de 2 gumes. O que é que esse símbolo representa? A palavra do Senhor como uma palavra de juízo, de julgamento. A palavra da verdade no seu sentido de agir para correção, de agir para derramar o juízo de Deus. É importante, então, lembrar que nessa igreja, observe lá no slide, lá no início, Pérgamo, Jesus conhece uma igreja que tolera falsa doutrina. Jesus já se apresenta mostrando. Estou falando com vocês. Quem?
aquele que tem a palavra da verdade e age com julgamento contra as mentiras, contra as heresias, age contra as falsas doutrinas. Jesus, a carta chega e os irmãos leem e já sabem que Jesus vai corrigir com a espada afiada de 2 gumes, vai corrigir a igreja, vai derramar juízo sobre os falsos mestres e suas falsas doutrinas. Então vamos, o que é que Jesus sabia dessa igreja? Jesus disse que sabia, versículo 13, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Onde está o trono de Satanás. Essa expressão trono de Satanás, ela pode se referir ao fato de que ali era um centro de adoração pagã, politeísta, como já falamos, várias divindades tinham seus monumentos, tinham um culto a essas divindades, mas nós entendemos que aqui é uma referência específica, fazendo uma comparação com um trono de verdade que tinha ali. Que trono era esse? A história nos mostra que na Acrópole de Pérgamo, Acrópole vem de 2 palavras gregas, né? Poli ou de polis, cidade, acro de no alto, no lugar mais alto. Então era o lugar mais alto da cidade, a Acrópole. Na Acrópole de Pérgamo existia literalmente um trono para Zeus, que era considerado o principal deus no panteão dos deuses gregos. Observe o que Jesus diz para os irmãos em Pérgamo. Jesus está dizendo, eu sei, eu conheço que o lugar onde você está é muito difícil. Sabe por quê? O lugar que vocês estão é onde está o trono de Satanás. Com outras palavras, aquele trono para Zeus é como um trono para Satanás. Quem está governando aquela cidade, quem tem influência na vida daquela cidade é o inimigo. Aquele povo, de maneira geral, é um povo idólatra, pagão, governado por Satanás. Sabe o que eu lembrei, irmãos e amigos que acompanham essa transmissão? Ainda hoje existem cidades muito idólatras ao redor do mundo, inclusive no nosso Brasil. Cidades onde governantes tomam para si o título de divindade, ou cidades que erguem monumentos a deuses falsos. Eu lembrei também quando os missionários, principalmente que vieram dos Estados Unidos no início da década de 30 para o nordeste do Brasil, o quanto eles sofreram perseguição antiprotestante, anticristãos evangélicos, antipregação do evangelho. E essa perseguição veio por parte de algumas autoridades políticas e também por parte da autoridade religiosa que predominava no Brasil, a autoridade católica romana. Graças a Deus por lugares como Juazeiro do Norte, né, no Ceará, onde você vê a expansão do testemunho do Evangelho de Jesus Cristo e dezenas de igrejas de centenas de membros, e o testemunho, e hoje muitas dessas cidades tem a luz, tem a candeia de várias igrejas, a candeia acesa, as várias igrejas brilhando com a luz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Fazer missões inclui fazer Cristo conhecido em todas as nações. E tem algumas nações que estão governadas pelo trono de Satanás. E que desafio é irmos ou mandarmos, sustentarmos obreiros, missionários nesses lugares, para daqui a alguns anos ou décadas nós termos várias igrejas e muito povo de Deus naquelas cidades. Pérgamo, o lugar onde está o trono de Satanás. Pérgamo, Jesus sabia, verso 13. Mas eles conservam o meu nome e não negaste a minha fé. Eles, apesar de ao redor ter essa pressão política, eles continuavam conservando o nome do Senhor Jesus
não negavam o nome de Jesus. Em seguida, Jesus cita uma pessoa. Note verso 13. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Jesus cita uma pessoa específica, cita um homem chamado Antipas, diz que ele era testemunha dele, testemunha de Jesus, era uma testemunha fiel ao Senhor Jesus. O que aconteceu com Antipas naqueles dias em que Jesus escreveu a carta para a igreja de Pérgamo? Antipas foi morto. E como está dito aqui, dá para entender que ele foi morto vítima justamente da perseguição religiosa. Em outras palavras, Antipas se tornou um mártir. Irmãos, nós não sabemos o que é ver um membro da nossa igreja morrer por causa do nome de Jesus, diante de uma perseguição. Como é que a gente reagiria, irmãos? Qual seria a nossa reação? Conservar o nome de Jesus e não negar a fé? Foi o que esses irmãos em Pérgamo fizeram. Um deles já tinha perdido a vida por causa do nome de Jesus. E o que foi que eles fizeram? Conservavam o nome de Jesus e não negavam a fé. Que testemunho, irmãos, que testemunho. A palavra mártir vem do grego que significa testemunha. O que aconteceu aqui com Antipas e com muitas outras testemunhas fiéis de Jesus passou a dar ao nome mártir a conotação de morrer por causa de fidelidade ao nome de uma fé ou a um outro tipo de causa. Então, Antipas foi a fiel testemunha, o fiel ou mártir fiel do Senhor Jesus Cristo. Mas nem tudo era mil maravilhas, né? Na igreja em Pérgamo, Jesus reprovava algumas coisas naquela igreja. Vejamos o que Jesus reprovava naquela igreja. Verso 14. Tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Tens aí. Jesus disse que dentro da igreja, no meio da igreja, ou seja, no convívio dos irmãos da igreja em Pérgamo, havia a presença de pessoas com doutrina falsa. Então, Jesus conhecia o fato de que aquela igreja não estava tratando com esses que estavam ensinando doutrina falsa. Jesus conhecia que em Pérgamo havia uma tolerância à falsa doutrina dentro da própria igreja. Que doutrina era aquela? Jesus disse que era os que sustentam a doutrina de Balaão. Aí você vai para o Antigo Testamento, inclusive aqui na carta, o próprio Jesus fala de Balaão, ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Quando você vai para o Antigo Testamento, você vê que Balaão, mais interessado em dinheiro do que em pregar fielmente a palavra, ele então cede a oferta de reis que dão dinheiro a ele, e o seu plano foi uma armadilha para fazer judeus caírem. Como? Na armadilha envolvia o uso da sedução de mulheres moabitas para seduzirem os israelitas. O resultado daquilo foi uma mistura blasfema, foi um insulto ao culto verdadeiro, ao Deus verdadeiro. O povo de Israel se misturou na idolatria pagã e também se envolveu em práticas de prostituição. Uma observação, muitos das religiões do tempo antigo misturavam dentro do seu culto também tipos de prostituição. Mulheres que se prostituíam nos lugares de adoração, que se chamava de prostituição cultual. Observe, irmãos, observe aqui uma coisa terrível que estava dentro daquela igreja de Pérgamo. Falsa doutrina e, junto com essa falsa doutrina, imoralidade. E o que é que a igreja em Pérgamo estava fazendo? Não estava tratando esse tipo de perigo que estava dentro da igreja.
Deixe-me fazer uma aplicação. Primeiro, lembrar que o contexto pagão de Pérgamo havia um culto a Baco, a divindade da embriaguez e de outros excessos imorais. Irmãos, a igreja em Pérgamo tinha que ser cada vez mais diferente da cidade. A cidade era marcada por esse paganismo e essa imoralidade. A igreja tinha que ter a marca forte da santidade. O pastor Spurgeon dizia que a igreja deve atrair pela diferença e não pela semelhança. Devemos ter muito cuidado com alguns tipos de pensamentos, de eventos e programações nas igrejas que são muito parecidos com o que o mundão faz, com o que aqueles que ainda não nasceram de novo fazem, curtem e dão valor. Mossoró, cidade junina. Como essa é uma das marcas da nossa cidade, o que é que vamos fazer para a igreja não ficar ofuscada pelo Mossoró, cidade junina? Que tal fazermos um São João com Cristo? A igreja vai ficar mais parecida com o mundo. Quando ela deveria ser sal e luz, ela vai se tornar insípida e sua luz apagando-se. Ela vai dar um mau testemunho e ela não vai honrar o nome de Jesus Cristo. Então, devíamos estar mais atentos. Se o mundo está fazendo desse jeito, está gostando, está dando popularidade para o mundo, aí é que devemos ter cuidado com esses métodos, porque podem ser justamente métodos mundanos, são iscas mundanas para nós atrairmos pessoas e acaba contaminando a igreja local e corrompendo o testemunho do verdadeiro evangelho. Verso 15. Jesus disse que em Pérgamo havia os que sustentavam também a doutrina dos nicolaítas. Nicolaítas, uma referência a um homem chamado Nicolau, um falso cristão que levava os crentes a se entregarem tanto à idolatria quanto à imoralidade. Vamos fazer algumas aplicações antes de concluirmos aqui esse trecho. Provérbios 1:10. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Agora presta atenção. Pode ser que os pecadores estejam onde? Dentro da igreja. Pode ser que pessoas que se apresentam como cristãs, mas ainda não nasceram de novo, e vivem ainda apegadas ao mundo, amando ao mundo, é possível que elas, dentro da igreja, levem outros para a prática mundana. Então, filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. E esses pecadores podem estar onde? Dentro da própria igreja. Segunda observação. Esses irmãos em Pérgamo eles eram fiéis a Cristo diante da pressão externa, mas eram infiéis ao Senhor diante do problema interno. Que interessante. Eles resistiam à influência do paganismo e não negavam o nome de Jesus. Eles resistiam à influência, à pressão externa. Porém, eles não trataram uma contaminação interna, que eram as falsas doutrinas lá dentro, que levavam também à imoralidade. Terceira observação aqui, existem muitos escândalos que apontam para igrejas que levam o nome de Cristo, mas toleram pecados, dentre eles imoralidade, e toleram lideranças de pessoas que vivem de uma maneira promíscua, devassa, perversa. Isso é um grande mau testemunho para a igreja do Senhor Jesus Cristo. O que é que temos que fazer com aquela pergunta? E se fosse nossa igreja? Então Jesus diz, mostra a solução. A solução passa por arrependimento, versículo 16. A solução passa por ouvir a voz da palavra de Deus. Jesus diz, e contra eles, estão se referindo aos falsos cristãos que estavam ali dentro, ele diz que vai pelejar com a espada da minha boca, ou seja, com juízo contra
aqueles falsos cristãos. A solução de qualquer pecado sempre envolve arrependimento e um zelo para nos consagrarmos mais ao Senhor Jesus. Por fim, verso 17. Qual foi a promessa que Jesus deu para a igreja em Pérgamo? Verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O que Jesus promete? Jesus promete o que ele prometeu tanto para Éfeso quanto para Esmirna: vida eterna para todos os verdadeiros cristãos. É isso que ele está prometendo para os cristãos verdadeiros em Pérgamo. Acontece que para cada igreja ele usa alguns símbolos, não é verdade? Então, aqui você não deve ficar imaginando que quando chegar no céu vai ter uma pedrinha para você. Não é isso. Mas a linguagem aqui representa, simboliza uma verdade. Nós herdaremos, os crentes verdadeiros vão herdar o reino dos céus. Mas para cada igreja local da Ásia Menor, Jesus falou sobre essa verdade de uma maneira particular. Então, para a igreja em Pérgamo, Jesus decidiu falar sobre a garantia da vida eterna com essas expressões. Uma, o maná escondido. Eu vou lhe dar o maná escondido. Maná nós conhecemos na história de Israel, durante a peregrinação no deserto, na saída do Egito, rumo à terra prometida. Quando eles pensavam que Deus os tinha abandonado, que eles iam passar fome, Deus mandou do céu pão para eles. O maná do Senhor. O que Jesus está prometendo para a igreja em Pérgamo? Que ele vai dar para ela o maná escondido. Que maná é esse? Entendemos que aqui é uma referência ao próprio Jesus, como ele disse em João 6,51, que ele é o pão da vida, ou que ele é o pão vivo que desce do céu. Jesus está prometendo o quê? Está prometendo que os irmãos de Pérgamo vão se banquetear, vão desfrutar, se alimentar da presença do Senhor Jesus pelos séculos dos séculos. E a outra expressão que ele usa é essa pedrinha branca, com o nome da pessoa, com um nome escrito, um nome novo, qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Existem várias possibilidades sobre o que significava essa pedrinha branca no contexto de Pérgamo. Uma delas é uma questão na área esportiva, quando um atleta conquistava uma competição e ele recebia como que um bilhete, era uma pedrinha branca com o nome dele, para mais tarde ele ir para um lugar, apresentar a pedrinha com o nome dele e então receber o prêmio final. Outra possibilidade é num contexto mais jurídico, é que no ambiente jurídico eles usavam dois tipos de pedras, uma delas era um símbolo de absolvição, é que aquele réu foi absolvido, não foi condenado. Nós entendemos, então, que sendo uma ou outra, as duas são capazes de transmitir o que Jesus estava dizendo. O que é um crente verdadeiro? Um crente verdadeiro é vitorioso em Jesus Cristo. E sabe o que vai acontecer com ele depois da morte? É que ele vai herdar a vida com o Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte e deu a vida eterna a esse seu atleta de Cristo. O que acontece com um crente é que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí aplica-se a possibilidade de ser a pedra da absolvição, a pedra branca. Em resumo, é garantido que um verdadeiro filho de Deus, quem nos separará do amor de Deus? Morte? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lição geral com a igreja em Pérgamo. Observe no slide. Estamos concluindo. Em Pérgamo, a igreja era fiel em guardar o nome de Cristo, apesar da cidade ser idólatra e promíscua. Porém,
relaxava na tolerância a falsas doutrinas e imoralidade dentro dela. Meus irmãos, e vocês que também nos acompanham por essa transmissão, Jesus conhece aqueles que são seus. E Jesus conhece cada igreja local. Até agora vimos 3 das 7. Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Devemos ter muito cuidado. Éfeso nos lembra. Devemos ser zelosos no serviço, fiéis, ativos no serviço? Sim, mas sem abandonar o primeiro amor. Esmirna nos ensina: o sofrimento por causa de Cristo pode ser algo tão proveitoso que a nossa vida cristã pode estar andando tão fiel em meio ao sofrimento que Jesus não tem nenhuma reprovação para apresentar. E Pérgamo nos lembra que a gente deve ter tanto o zelo de ser fiel devido à pressão externa, mas sem deixar de olhar para dentro da igreja e reconhecer o que precisa ser corrigido e tratado para nós sermos fiéis ao Senhor, tanto diante de problemas externos quanto de problemas internos. Jesus Cristo fala com suas igrejas. Se você já é um crente, você pertence ao corpo de Cristo, que é a sua igreja. E você deve viver numa igreja local, em comunhão, em serviço, em adoração, em apoio à obra do Senhor, com sua vida e com seus recursos materiais. Se você ainda não conhece a Cristo, arrependa-se. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Arrependei-vos para serem cancelados os vossos pecados e você começar uma nova vida, a vida em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Eu vou orar, encerrando esse momento de aula, e depois nós vamos ter um cântico de adoração a Deus. Oremos. Senhor Deus, obrigado por tua palavra viva e eficaz. Obrigado por estas mensagens que falaram para aquelas igrejas e falam também para as nossas hoje. Senhor, obrigado por conhecer ao Senhor e como o Senhor cuida da tua igreja. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos, pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Louvado seja o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o nosso Deus com música. Vamos cantar o hino Brilha no Viver, 417 do Cantor Cristão. Não somente para fazer um feito singular, é mistério agir com muito amor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver, ou talvez alguma vida possas alegrar com palavras doces em amor, ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do
redor, quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escuridão. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilha no meio do teu viver. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Convidamos a todos a assistirem à transmissão pelo YouTube a partir das 18 horas. Culto, adoração com música e mensagem na palavra de Deus. Vamos encerrar a transmissão, essa transmissão pelo YouTube, e vamos continuar aqui pela plataforma para os irmãos aproveitarem esse tempo de contato. Deus nos abençoe.